Beleza, vamos lá então. Deixa eu já compartilhar a tela aqui do meu computador, que hoje na aula de banco de dados 2, eu vou mostrar para vocês como fazer os exercícios de níveis 4 e 5. Aí já a tela do meu computador. Hoje é dia 26/11/2024. Mais uma aula da disciplina de banco de dados 2, do curso técnico em informática da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Bom, show de bola. Eu vou criar um banco de dados aqui, rapidão. Vou até copiar um código pronto que eu tenho aqui no meu site. Vamos lá. Criar um novo banco de dados. Esse banco de dados vai se chamar PT, né? Vamos chamar de demo. De demo, exemplo, sei lá. Exemplo. Banco de dados exemplo. Criar. Pronto, está criado. Posso ir lá no PHP MyAdmin, que ele deve aparecer, né? Tá aqui, ó, banco de dados exemplo. Show de bola. Onde eu vou pegar o código para criar esse banco de dados? Eu tenho aqui no meu site, esse link banco de dados SQL aqui, ó. Eu tenho as coisas prontas aqui, ó. Esse projeto aqui, ó. Isso aqui eu acho que eu já até mostrei para vocês. Uma tabela estados, os estados têm as cidades, e as cidades têm os clientes, certo? Eu tenho o código pronto aqui, ó. Vou copiar, Ctrl C. Deixa eu abrir aqui um Notepad++, que eu quero fazer uma cirurgia nesse código. Ctrl V. E aqui eu quero acrescentar esse engine no DB aqui que todo mundo já conhece. Copiou. Colou. Aí depois tem da tabela de cidades, tem a tabela de clientes. Depois da tabela de clientes, a gente põe esse cara aqui também. Ctrl C, Ctrl V. Depois tem a tabela de estados, Ctrl C, Ctrl V. A gente bota esse engine aqui no final também. Pronto. Show de bola. Aí depois tem aqui a criação dos relacionamentos, que também já está pronto. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. E esse aqui também, Ctrl C, Ctrl V. Ou seja, eu expliquei isso aqui no início do semestre, né, gente? Qualquer dúvida, volta lá no vídeo da aula. Converter letra tudo para minúsculo, porque eu quero isso aqui tudo minúsculo, bonitinho. Pronto. Então, com esse código que eu acabei de copiar e colar aqui, eu tenho que criar esse banco de dados que vocês estão vendo aqui, ó. Estados têm cidades, cidades têm clientes. Vamos pegar isso aqui, copiar esse código, vamos lá no PHP MyAdmin, colocar aqui, Ctrl V. Aí, ó, vamos executar e ver se está certo. Oh, coisa linda, hein? Então, o banco de dados está pronto, lá a tabela de estados, clientes e cidades. Aí, aqui no site, neste mesmo site, tem aqui os inserts só. Então, vamos inserir aqui os estados, Ctrl C. Isso aqui eu não preciso mais, posso fechar. Não quero, fechou. Volto no MyAdmin. Ctrl V para cadastrar. Estou cadastrando aqui, ó, 6 estados: Minas, São Paulo, Rio, Goiás, Espírito Santo, Rio Grande do Sul. Executou, processou, conferiu, está lá os estados cadastrados. Depois dos estados, eu tenho aqui o cadastro de cidades. Algumas cidades são cadastradas. Ctrl C, PHP MyAdmin, SQL, Ctrl V. Vamos ver, executando. Também processou lindamente. Oh, quando o código está pronto, é tão bonito, né? Ah, mas não tem cliente cadastrado. Tudo bem, a gente cadastra alguns daqui um pouco, tá? Antes eu preciso explicar uma outra coisa mesmo. Então, por enquanto, eu só tenho os estados e as cidades, certo? Vou copiar esse troço aqui, e o bom desse exemplo é que o banco de dados é pequeno, vai ficar bem fácil para vocês entenderem. Então, vou copiar aqui a tabela de estados, copiei. Vamos lá para este software, colar esse negócio aqui. Ctrl V. Então, temos aqui já a tabela de estados. Vou colocá-la aqui no meio da tela. E agora vamos pegar a tabela de cidades. Tá bem aqui também. Vamos dar um
print nesse pedaço da tela. Deixa eu ver se está tudo aqui. Está tudo aqui, são só essas mesmo. A gente volta para cá e dá um Ctrl V. Então, aqui, ó, eu tenho a minha tabela de estados e a minha tabela de estados, certo? Recapitulando o que nós estudamos na aula passada. Se eu faço um select e coloco, eu quero tudo da tabela estados, vírgula, cidades. O que acontece? Olha aí que delícia. Ele pegou Uberaba e repetiu Uberaba com todos os estados. Ó. Uberaba com todos os estados. Depois ele pegou Uberlândia com todos os estados. Depois ele pegou Araxá com todos os estados. O que eu expliquei para vocês na aula passada? Se eu faço um select, e nesse select eu acesso mais de uma tabela, e não mostro para o banco de dados que relação existe entre essas duas tabelas, e aqui, deixa eu ver se aumentar aqui, aumenta aqui, já está 150, né? Aqui no projeto mostra, ó, tem a tabela de estados com a coluna sigla e a coluna nome na tabela estados. Tem uma seta que liga a tabela estados com a tabela cidades. Essa seta fala que sigla é igual a estado. O que significa? Coluna sigla da tabela estados é igual à coluna estado da tabela cidades. Então, é isso aqui, ó. Vamos pegar aqui esse cara, vamos pegar ele na cor vermelha. Então, esse cara aqui está relacionado com esse cara aqui. Certo? E se eu não mostrar essa conexão, o que ele fez? Ele pegou o Uberaba, disse, Uberaba, nós vamos ligar o Uberaba aqui com esse, Uberaba com esse, Uberaba com... Ele faz multiplicação de matriz. Quem não lembra ou já esqueceu, pede a tia TT para explicar o que é multiplicação de matrizes. Mas é isso aqui. Ele multiplica uma pela outra. Se aqui tem 6 linhas, e aqui tem 10, 11, 12, 13, é 6 vezes 13. Se a gente olhar aqui no resultado, ó, acho que ele até mostra. Quer ver? Está mostrando 13 no total. Deu 13? Tem mais de 13, não? Quantos tem? Tem muito mais de 13. 6 vezes 13? É porque aqui ele não mostrou tudo. Eu vou mandar mostrar tudo. Ó. Olha lá. 78. Por quê? Porque ele multiplicou uma coisa pela outra, tá? E a gente sabe que não é isso que a gente quer. Então, na aula passada, o que eu mostrei para vocês? Como é que eu faço para mostrar para o banco de dados que tem isso aqui, ó? Que ele tem que vir aqui e pensar o seguinte. Ele tem que ver que esse MG de Uberaba, ele tem que ligar aqui nesse Minas Gerais. Olha o MG aqui, ó. Então, ele teria que pegar esses aqui que é MG e ligar lá em Minas Gerais. Esse aqui que é SP, ligar lá em São Paulo. Tem outro São Paulo aqui, tem outro MG aqui. Ele tem que fazer essas ligações. Como é que eu expliquei para vocês que nós poderíamos fazer isso? Aqui no comando, nós poderíamos, na cláusula where, fazer o seguinte, estados, ponto, sigla, igual, cidades, ponto, estado. O que eu estou fazendo aqui, ó? Mostrando para o banco de dados que ele tem que fazer essa ligação. E como eu coloquei na cláusula where, só vai vir para o resultado quando tiver os parzinhos. O que eu estou chamando de parzinho? Deixa eu mostrar para vocês. Presta atenção, ó, vocês vão entender a diferença de fazer essa ligação de duas formas diferentes. MG, Uberaba é MG. Tem MG de cá? Tem. Formou o parzinho. O que significa? Que MG Minas Gerais e Uberaba vai para o resultado que a gente quer. E ele vai fazendo isso com todos. Ó, MG tem, MG tem, MG tem, SP tem, SP tem, SP tem. RJ tem, SP tem, MG tem, Goiás tem, Goiás tem,
Goiás tem. Então, olhando para essas duas tabelas, formou alguns parzinhos. Tem algum viúvo aí que não conseguiu o casamento, que não conseguiu fazer o parzinho? Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Então, olha só o que aconteceu. Espírito Santo não fez parzinho com ninguém e Rio Grande do Sul não fez parzinho com ninguém. Então, vamos ver na prática o que aconteceu? Na hora que eu fizer isso aqui, ó, que são essas ligações em vermelho que eu acabei de explicar, o que vai acontecer? Olha para o resultado. Deixa eu clicar aqui para mostrar tudo. Aí, ó, tá tudo aí, ó. Você está vendo algum Espírito Santo aí? Espírito Santo, não? Como é que é o nome da tabela? É Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Apareceu alguma vez? Por que não apareceu? Porque eu falei na cláusula where que a coluna sigla da tabela status tem que ser igual à coluna estado de cidades. Como não tinha aqui, ó, não tinha aqui nenhuma cidade com estado ES ou RS, Espírito Santo e Rio Grande do Sul ficou de fora da brincadeira. Certo? Então vamos ser mais prático. Eu quero mostrar, para não ficar mostrando a tabela inteira, eu quero mostrar o nome do estado. Posso até mostrar a sigla também. Posso mostrar a sigla de estados.sigla. Ou poderia pegar cidades.estado, porque afinal de contas os dois são a mesma coisa, né? E vou mostrar o nome das cidades. Cidades.nome. Ok? Então vamos ver o resultado agora. Então tá lá, Goiás Cristalina, Goiás Catalão, Goiás Goiânia, Minas Gerais Uberaba, Minas Gerais Uberlândia, tudo lindo. Não temos Rio Grande do Sul e nem Espírito Santo. Por quê? Porque não tinha nenhuma cidade lá. Mas aí eu te pergunto, e se eu quisesse mostrar aqui o nome do estado com o nome da cidade? Aquele estado que não tem cidade, eu gostaria que ele viesse no resultado também. Eu preciso falar para o banco de dados assim, banco de dados, você vai trazer para mim o nome do estado, com o nome da sua cidade. Mas se tiver algum estado que não tem cidade nenhuma, eu também quero no resultado. Porque o que eu falei que esse meu comando aqui é, ó, o banco de dados, traz para mim o nome do estado, a sigla do estado e o nome da cidade. E aí você só traz quando você achar os parzinhos, que é o quê? A cidade que tem o estado do outro lado. E o estado que tem a cidade do outro lado. Os que não formar parzinho, fica de fora da brincadeira. Então, foi isso que eu obtive aqui. Como é que eu faço diferente? Eu vou fazer diferente agora. Eu vou falar o seguinte, o banco de dados. Estados, left, join, cidades, on. Então, com isso aqui, eu estou falando assim, ó. Deixa eu tentar explicar esse comando para vocês. Viu que eu descartei a cláusula where. Eu poderia colocar a cláusula where com outras condições, tá? Eu estou falando assim, banco de dados, você vai pegar o relacionamento entre as tabelas estados e cidades. Esse relacionamento se dá através desta comparação aqui, ó, da coluna sigla da tabela estados e a coluna estado da tabela cidades. Porém, esse left join, left é esquerda, certo? Left, esquerda, right, direita. Vocês aprenderam isso, inclusive, naquelas funções, né? Tem as funções left e right lá, para pegar pedaço de string. Então, left é esquerda e join é ligação. Então, eu estou falando assim, o banco de dados, você vai fazer a ligação pela esquerda. O que eu estou querendo dizer para ele? Estou querendo dizer o seguinte. Ó, left join, aqui, nesse trecho do from, estados left join cidades. Qual tabela está à esquerda do left join? A tabela que está à esquerda do left join é estados. A que está à direita é cidades. Então, se eu falei left join, eu estou falando banco de dados. Você vai partir da tabela estados, para da tabela estados você procurar cidades, usando esse comparativo aqui. Mas o estado, eu quero ele.
tendo ou não a cidade do outro lado. Então veja como o resultado vai ser diferente agora. Espírito Santo apareceu. E qual que é o nome da cidade? Não tem, nulo, não existe. Rio Grande do Sul apareceu. Qual que é a cidade? Não tem. Por quê? Porque não existe. O que, que o banco de dados fez de diferente? Fez assim, ó. Espírito Santo, tem alguma aqui? Não. Mas Espírito Santo foi para o resultado, mesmo assim. Goiás, tem? Então pega. Goiás tem aqui, Goiás tem aqui, Goiás tem aqui. Minas Gerais tem? Minas Gerais tem aqui. Então ele parte daqui, ó. Ele parte do Estado para procurar as cidades. E o Estado participa da brincadeira tendo ou não cidade do outro lado. Vou inverter a brincadeira agora, para ver se vocês entendem melhor. Vou editar esse negócio aqui. E se eu trocar, em vez de left join, eu colocar right join? Vou até deixar esse negócio maiúsculo para ficar mais bonitinho. Se eu colocar right join, o que eu estou falando? Você vai partir da tabela que está à direita. A tabela que está à direita é qual? Cidades. Cidades está à direita, estados está à esquerda. Esquerda do join aqui, tá? Right join, direita, é cidades. Left join seria estados que está à esquerda. Então agora o que ele vai fazer? Ele vai sair da cidade e daqui ele vai procurar lá do outro lado, ó. MG, vai fazer aquilo que eu fiz, ó. MG, MG, SP, ele vai partir daqui para lá. Se ele vai partir daqui para lá e não existe aqui ES e RS, se não tem, ele não vai achar Espírito Santo e Rio Grande do Sul de novo, igual aconteceu na cláusula where. Então, olha lá, troquei para o right join. Olha o resultado. Cadê Espírito Santo e Rio Grande do Sul? Não tem. Por que que não tem? Porque eu falei para ele, ó, você vai partir da tabela à direita. Qual que está à direita? Cidades. Estados, right join, cidades, então é cidades. E aí ele usa isso aqui para saber quem que ele tem que procurar com quem, e aí não apareceu novamente Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Tudo bem até aí? Tá, em que ponto isso faz sentido para a gente? Deixa eu tentar dar um exemplo em cima disso aqui para você perceber a diferença. Se eu voltar àquela situação original e pegar um exemplo mais prático, a questão é, quantas cidades tem em cada estado? Então eu vou mostrar o estado. Eu gosto de pôr a sigla primeiro. Deixa eu pôr a sigla aqui primeiro. Só para ficar, eu acho que fica mais bonitinho. Então, eu tenho a sigla, o nome do estado. E o que eu tenho que fazer aqui? Count, cidades.código. E aí, o que eu preciso fazer aqui embaixo? Group by estados.sigla. Ok? Opa, entrou um R de gaiato aqui. Lembra do group by? O que ele está fazendo no group by? Está separando os dados em grupos, certo? Bom, quando ele fizer essa ligação aqui na cláusula where, o que vai acontecer? Espírito Santo e Rio Grande do Sul vai ficar de fora de novo. Esse e esse fica fora da brincadeira de novo. Por quê? Porque eu estou fazendo a ligação na cláusula where, ó, obrigatoriamente tem que ter dos dois lados, a sigla de um lado com o estado do outro. Então, a sigla daqui com o estado daqui. Então, é aquilo que a gente testou aquela hora. Só que agora, o que ele faz? Ele separa em grupos. Então, aquilo que eu já expliquei, tá, gente? Pega MG, põe de um lado, pega SP, faz outro grupinho. Ok? Isso que eu já expliquei antes. E depois, o count vai atuar em cada grupo. Então, o resultado é esse aqui, ó. Dá uma olhada no resultado. O resultado me diz que na cidade de Goiás, eu tenho, ó, no estado de Goiás, eu tenho 3 cidades. Está correto isso? Goiás. Opa, trocando.
Deixa eu ver se eu consigo colocar um trem mais... Ixi! Esse também está muito fino. Queria um mais... Pode ser esse. Tá, então vamos lá. O estado de Goiás tem... Aqui está falando que são 3, ó. Goiás, quantidade de 3. Aqui, ó. 1, 2, 3. Então tá certinho. Vamos ver São Paulo 4. São Paulo. 1, 2, 3, 4. Beleza. Tá certo essa resposta aqui? Quantas cidades tem em cada estado? Eu considero essa resposta aqui incompleta. Por que eu considero ela incompleta? Porque tinha que aparecer nela aqui para mim que Espírito Santo tem 0 e Rio Grande do Sul tem 0. Vocês estão percebendo que uma pergunta ela tem 2 respostas diferentes aqui? Eu estou te perguntando, nesse banco de dados, quantas cidades tem em cada estado? Eu considero como resposta correta Espírito Santo, 0. Goiás, 3. Rio Grande do Sul, 0. São Paulo, 4. Então, quando é que eu vou fazer o relacionamento das tabelas na cláusula where, como está aqui? Ó, cláusula where, relacionamento. Ou vou fazer com left, right, join? Depende do que você quer. Vou dar mais exemplos de perguntas. Quantas consultas cada médico fez? Você tem 3 médicos recém-contratados que ainda não atendeu ninguém lá nos exercícios. Então, você quer pegar um médico e trazer 0 consultas aquele médico fez. Como é que você vai conseguir isso? Você só consegue se você usar left, right, join. Então, vou mudar esse negócio. Vou até mudar aqui, ó. Só para vocês entenderem. Eu vou pôr cidade primeiro e status depois. E aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que usar o right join. Mais uma vez. Ó, agora eu estou falando seu banco de dados. Vamos lá. A brincadeira é: você vai fazer a ligação de cidades com estados. Aqui tanto faz, gente. A ordem das tabelas que eu coloco no front só depende se eu estiver usando right ou left join. Se eu estiver separando com vírgula também, dá na mesma, tá? Eu comentei disso na aula passada. Então, ligação entre cidades e estados, estados e cidades. Como é que se dá essa ligação? Tá aqui, ó. Coluna sigla da tabela estados com a coluna estado da tabela cidades. E esse right join tá me falando o seguinte: o banco de dados, você vai sair lá de estados e procurar nas cidades, usando essa ligação. E o grupo by está aqui. Olha o resultado agora. Espírito Santo, 0 cidades. Goiás, 3. Minas Gerais, 5. Rio de Janeiro, 1. Rio Grande do Sul, 0. Então, quando é que eu vou usar left, right, join? Quando eu precisar ter informação de uma tabela, mesmo que eu não encontre relação na outra. Quando eu preciso considerar os estados, mesmo que eu não tenha cidades associadas a ele. Mais exemplos disso. Eu tenho aqui na minha mesa 250 provas que foram feitas à moda antiga, no papel. Que vocês fizeram durante o ano inteiro. Vamos pegar. Tem algum professor que dá prova no papel para vocês? William, papel de escrever resposta e corrigir, devolver? Nossa, eu acho que tem uns 50 anos que eu não faço um trem desse. É porque as disciplinas não têm muito a ver com isso, né? Mas imagina que o professor William tem 4 disciplinas com vocês e ele aplicou um monte de porva
no papel, que vocês marcaram xizinho, respondeu, escreveu com papel, com caneta, com lápis. Lembra? Caneta, lápis. Você escreveu, respondeu, entregou para ele, ele corrigiu. Deu... Aí está com a pilha aqui, ó, 200 folhas. Aí, a pergunta é, quantas provas cada aluno fez com o professor William? Aí, na hora de fazer a ligação, vocês vão ter que fazer com left-right join, sabe por quê? Porque teve 2 alunos que perdeu as provas tudo, fez nenhuma. E tem a tabela de alunos e a tabela de provas. Você vai ligar a tabela de alunos com a tabela de provas com left-right join. Por quê? Porque tem um aluno que não fez prova nenhuma. E se você não fizer assim, ele nem aparece na lista, coitado. Então vai aparecer lá, o Zé fez 4 provas. O João fez 8 provas. A Maria fez 0. Por quê? Porque ela perdeu todas. Então, essa ligação eu vou fazer com left-right join ou na cláusula where? Depende. Deixa eu dar outro exemplo para vocês. Eu quero saber... Vamos voltar lá nos exemplos. Depois vamos fazer alguns exercícios juntos aqui de nível 4 e 5, que exigem esse tipo de coisa, para vocês entenderem melhor. Porque é uma questão de interpretação da questão. Você tem que interpretar que tipo de informação você está pedindo, para você saber o que você vai trazer. Ó. Vou pegar exercício nível 4 aqui para a gente testar. Quantas páginas já foram publicadas por cada editora? Apenas de livros lançados em meses pares e editoras que têm o número 5 no telefone. Eu tenho que fazer a ligação com left, right, join ou na cláusula where resolve? Quantas páginas já foram publicadas por cada editora? Vocês concordam? Olhando para esse banco de dados, ó, eu tenho a tabela editoras com CNPJ, cidade, nome e telefone. E a tabela de livros, que tem o ISBN do livro, aí qual é a editora que publicou aquele livro, que é a ligação aqui, ó, a coluna editora de livros, chart 14, relaciona com CNPJ, chart 14 lá da editoras. Tem o título do livro, a data de lançamento, tem o número de páginas aqui, ó, a coluna páginas na tabela livros, que é um small int, tem lá o número de páginas que tem no livro. Então, se eu quero saber quantas páginas foram publicadas por cada editora, eu tenho que somar essa coluna páginas da tabela livros, agrupando por editora. Só que tem um detalhe, só interessa livro lançado nos meses pares e editoras que têm o número 5 no telefone. É para mostrar o nome da editora e a quantidade de páginas. Vamos tentar fazer essa? Select, from, tá, vamos lá, vamos deixar o where aqui. Vamos ver, select, eu vou, bom, vamos no from primeiro. Eu vou precisar da tabela editoras, vou precisar da tabela livros. Aí, aqui eu preciso saber como é que eu vou relacionar a editora com o livro. Se eu clicar lá agora, ele troca de questão e eu perco essa aqui. Por isso que na próxima eu troco. O que acontece aqui? Ó? Pensa com meus botões aqui. Se eu fizer o relacionamento na cláusula where, ele vai pegar só a editora que tem livro. Se eu fizer o relacionamento com left, right e join, eu tenho a possibilidade de falar para ele considerar a editora mesmo que a editora não tenha livro nenhum. Mas a pergunta fala que só vale livro que foi lançado nos meses pares. Então, se a editora não tem livro nenhum, será, hein? Tem as duas possibilidades. Essa aqui eu juro para vocês que eu estou na dúvida. Vamos fazer para testar? Então, eu tenho editoras, eu tenho livros. Na cláusula where, eu vou colocar editoras.cnpj, que é igual a livros.editora. Isso aqui está lá na setinha, né? Que liga as duas tabelas. Ok. Aí, vamos colocar as outras condições. Só livros lançados em meses pares. Lá na tabela livros tem a data de lançamento. Então, eu tenho que pegar o mês de lançamento do livro. E isso aqui tem que ser par. Provavelmente eu vou ter que dividir por 2, né? Dá para fazer assim, vocês já fizeram? Tem a função mod, que dá um módulo, mas essa aqui pega o resto da divisão. Eu pego o mês do lançamento, divido por 2, se for igual a 0, é mês par. Tá?
Outra condição. Outra condição é que tem que ter o número 5 no telefone da editora. Então, editoras.telefone, like, tem que ter o quê? O número 5. Então, tem que ter o número 5 no telefone. Beleza. Só que, o que eu tenho que mostrar aqui? Eu tenho que mostrar o nome da editora e somar a quantidade de páginas que está lá no livros, livros.páginas. Para mim fazer isso, eu tenho que fazer um group by. Tem que agrupar os livros por editora. Pronto, teoricamente é isso aqui. Só que nesse exemplo que eu estou dando aqui, editora que não publicou livro nenhum, não tem resultado. Deixa eu ver se vai rodar. Tá aí, ó, as editoras com a quantidade de páginas. Vocês estão percebendo que não tem nenhuma editora aqui com zero. 678, 250, 150, 5, não tem nenhuma com zero. Então, nessa situação, eu estou descartando as editoras que não publicaram nenhum livro. Vamos corrigir resposta. Deu certo. Porque a editora que não publicou nenhum livro, ela não tem livro publicado nos meses pares. Se uma das regras é apenas livro publicado no mês par, e a editora não publicou nenhum livro, até poderia parecer, pô, essa editora aqui tem 0 livros publicados em meses pares. Faz sentido? Faz também. Tá? Deixa eu trocar aqui agora para... Quantos pedidos foram feitos por sexo do cliente? Exemplo, clientes do sexo F fizeram 90 pedidos, clientes do sexo M fizeram 42 pedidos. Olha só esse exercício. Olha lá o banco de dados. Eu tenho a tabela clientes e a tabela pedidos, tá? Então, eu tenho o cliente e o cliente fez pedido. Faz sentido eu usar left join? Quando eu falo, gente, eu vou precisar usar left right join? Essa pergunta é a mesma coisa de eu perguntar: eu vou precisar do cliente que não tem pedido nenhum? Não, não vou precisar desse cliente. Porque se esse cliente não fez pedido nenhum e eu quero saber quantos pedidos foram feitos pelo sexo de cada cliente, um cliente que fez 0 pedidos, quando eu somar esses 0 pedidos lá no sexo dele, tanto faz. Entendeu? Ué, eu tenho João, Pedro e o Manuel, 3 clientes do sexo masculino. Eles não fizeram nenhum pedido. É 0. Ué, eu vou somar esse 0 na quantidade de pedidos do sexo masculino, não vai dar diferença nenhuma. Então, posso fazer com a cláusula where. Então, seria select. Vamos lá, no from eu tenho que pôr clientes e pedidos. E na cláusula where, clientes.phone, e eu já vou ensinar uma dica de preguiçoso aqui. Clientes.phone igual pedidos.cliente. Vou ter que fazer o group by, clientes.phone, e é para mostrar o que no resultado? O sexo. Ah, desculpa, olha eu fazendo errado. Ó. Já estava fazendo o group by pelo cliente, pelo telefone. É pelo sexo do cliente. Então, a coluna sexo do cliente vai agrupar os clientes e os pedidos pelo seu sexo. Então, vai ter um grupo de masculino, um grupo de feminino, e aí depois vai fazer a contabilidade. É para mostrar o quê? O sexo, que é clientes.sexo, vírgula, quantidade de pedidos. Count, para contar a quantidade, pedidos, ponto número. Então, teoricamente, eu acho que é esse aqui. Vamos ver o resultado. Bom, então, essa é a quantidade. Como o banco de dados cadastra um monte de bagunça, tem esse monte de sexo diferente aqui, ó. Feminino, masculino, A, S, A, D, 4, 2, 1. É porque vai cadastrando, vai ficando, tá? Corrigindo a resposta. Temos um erro. Vamos tentar descobrir o erro. Quantos pedidos foram feitos? Ah, mas olha lá, o sexo, tá, eles fizeram 42. Mostre. Clientes.sexo, contar pedidos, ponto número. From clientes e pedidos, clientes fone igual a pedidos cliente, group by clientes.sexo. O que está errado? Quem já achou o erro? Vou dar 30 segundos, vai, dá uma olhada aí.
Será? Clientes.sexo, pedidos, count, tá certinho. Será? Olha lá, vou dar mais um tempinho para vocês olharem. Enquanto vocês procuram aí, eu vou dar uma pesquisada aqui para saber se tem algum bug nesse negócio. Clientes bairro. Clientes bairros pedidos. Bairros pedidos. Aqui. 90 pedidos. Esse exercício aqui eu acho que foi considerado esquisito, hein? Left join. Left join. Porque um cliente que fez 0 pedidos, ele não deveria ser considerado. Ele não deveria alterar o resultado. Vamos ver se aparece uma coisa diferente aqui. Apareceu um monte com 0, ó. Ah, tá. Entendi. É como se eu tivesse clientes do sexo feminino que ainda não fizeram nenhum pedido. Então, nesse exercício aqui, foi considerado que clientes de determinado sexo que ainda não fizeram nenhum pedido tem que aparecer 0 no final. Tá vendo? Troquei só o raciocínio da questão. Se eu corrigir agora, dá certo. Ó. Essa aqui é legal, ó. Quantas pessoas de cada bairro, de cada sexo moram em cada bairro? Lembra que a gente pode fazer grupo by com subgrupos? Então, eu tenho que agrupar por bairro, depois, dentro de cada bairro, você tem que saber de cada sexo. Então, vamos lá. Select from. Então, vamos ver. Quais tabelas eu preciso? Bairros e clientes. Clientes, vírgula, bairros. Bom, essa aqui é a outra que nós vamos ter que descobrir se vai fazer na cláusula where ou no from. Então, clientes.bairro igual bairros.código. Beleza, liguei bairros e clientes. Agora eu tenho que fazer um grupo by, e é cada bairro, bairros.código, e depois de cada sexo em cada bairro, clientes.sexo. Então, veja bem, eu vou fazer um grupo by por bairros, eu separo todos os meus clientes por bairro. Quais os meus clientes do bairro Abadia, quais os meus clientes do bairro Olinda, quais os meus clientes do bairro Universitário. Depois, dentro de cada bairro, vamos lá no bairro Abadia. Pega o bairro Abadia e separa quantos do sexo feminino, quantos do sexo masculino. Então, eu faço subgrupos. Porque eu tenho que mostrar no resultado aqui, ó, o nome do bairro, bairros.nome, qual que é o sexo, clientes.sexo, e a quantidade é count. Count, clientes.fone, a quantidade de pessoas de cada sexo, né? Os clientes. Vamos ver aqui o que aparece. Olha lá, ó. No bairro centro do sexo feminino tem 9. No bairro centro do sexo masculino tem 18. E assim sucessivamente, tá vendo? No bairro Butantã do feminino tem 38, no bairro Butantã do masculino tem 81. Nesse caso aqui, eu não estou considerando o bairro que não tem cliente nenhum. E aí? Desse jeito aqui, a minha interpretação para o exercício é que só vai aparecer no resultado o bairro que tem cliente. Bairro que não tem cliente, não aparece. Até porque se não tem cliente, que sexo que eu vou mostrar? Não tem, né? Se naquele bairro não tem nenhum cliente, como é que eu vou agrupar pelo sexo masculino e feminino? Então, teoricamente, seria isso. Deu a resposta certa. Ok? Vamos lá, deixa eu pegar outro aqui com o grupo by. Qual o valor da soma dos custos utilizados por médico com mais 45 anos de idade? Aqui, ó, essa aqui é uma que eu considero que eu teria que usar left right join. Por quê? Qual o valor da soma dos custos das cirurgias realizadas por médicos com mais de 45 anos de idade? Bom, se bem que não, né? Left right join não, porque o médico que não fez nenhuma cirurgia vai dar 0, somando 0.
Eu tenho dois médicos de 50 e de 60 anos, um de 50 e um de 60 anos. Eles não fizeram nenhuma cirurgia. Eles têm mais de 45 anos de idade. Que adianta eu somar zero para eles? Não vai alterar em nada. Vamos fazer dos dois jeitos para ver quanto é que dá isso aqui? Vamos confirmar nossa teoria. Select from where. Beleza. Médicos e cirurgias, né? Então, médicos, vírgula, eu falei que ia dar a dica do preguiçoso, né? A dica do preguiçoso é o seguinte: para mim não ter que digitar muito e escrever o comando mais rápido, para mim não ter que ficar digitando o nome da tabela toda hora, eu dou um apelido para o nome da tabela. Então, se é para dar apelido e digitar pouco, o apelido tem que ser pequeno. Então, o apelido para a tabela médicos é M. O apelido para a tabela cirurgias é C. Então, a partir de agora, quando eu faço isso aqui no front, ó, no front, tá? No front, eu escrevo o nome da tabela e espaço o apelido. Eu passo a usar o apelido. Então, como é que eu ligo médico com cirurgia? Médicos, ponto código, M ponto código, não precisa escrever médicos. Por quê? Porque M é o apelido que eu dei para médicos. M ponto código igual a C ponto médico. C é cirurgias. Olha o apelido que eu dei aqui, ó. Bom, aí, o que mais que eu tenho que fazer? Qual é o valor, né? Então, vamos colocar aqui, ó, o valor, soma dos custos das cirurgias. Somar, cirurgia.custo. Sum, C.custo. Somei o custo da cirurgia dos médicos. Só que eu tenho que pegar só médico com mais de 45 anos de idade. Lembra como é que faz? Bom, como é que eu sei se o médico tem mais de 45 anos de idade? Eu vou pegar a data de nascimento do médico, médico.nascimento, e ele tem que ter nascido antes do quê? Eu vou pegar agora, subtrair o intervalo de 45 year. Então, isso aqui, ó, com isso aqui, eu volto a 45 anos atrás. E a data de nascimento dele ainda é menor do que isso. Se a data ainda é menor do que isso, ele tem mais de 45. Se a data é anterior a essa data que eu calculei, e essa data que eu calculei é exatamente há 45 anos atrás, vamos ver quanto é que dá isso aqui. Ixi, vamos guardar esse número aqui. Vou dar um Ctrl C aqui. Vou dar um Ctrl V aqui, para depois a gente comparar, porque eu vou pegar esse mesmo exercício aqui e vou fazer ele agora com médico que não fez nenhuma cirurgia. Só que aí eu tenho que pegar esse cara aqui e colocar no on. On. Então, olha lá, eu quero o médico, mesmo que ele não fez nenhuma cirurgia. O relacionamento está aqui. E a condição do médico com mais de 45 anos. Vamos ver o resultado que vai dar. Vou colocar o outro aqui agora. Olha lá, deu exatamente o mesmo resultado. Que resultado que é esse? Deixa eu separar aqui para a gente ver. Lá, o resultado é esse, né? R$ 7.467.607,17. Perceberam que o resultado não mudou? Por que o resultado não mudou? Porque eu estou somando o custo da cirurgia dos médicos que têm mais de 45 anos de idade. Se eu tenho um médico com mais de 45 anos de idade que não fez nenhuma cirurgia, vai vir zero. Nesse caso aqui, ele é considerado, mas na hora que eu vou somar a coluna custo da tabela cirurgias para esse médico, se não tem nenhuma cirurgia lá, vai estar zero, vai estar nulo. Então, isso não vai interferir no valor. Então, isso aqui é para mostrar para vocês que não existe uma regra. Usa sempre left join. Faz sempre no where. Tem situações que fazendo com o relacionamento na cláusula where ou com left right join, o resultado vai dar o mesmo. Mas isso não é regra. Tá? Você tem que interpretar o seguinte: se eu uso left right join, é porque eu quero que ele considere as linhas de uma tabela, mesmo que não encontre relação na outra. Ficou claro isso? Botou na cláusula where, tem que ter os parzinhos. Tem que ter de um lado e do outro. Se não bate, ele desconsidera. Tá? Agora, com left, right join, você tem a opção de falar que considera uma tabela, mesmo que não tenha na outra. Ok? E aí, o que acontece? Exercício de nível 5 é exatamente a mesma coisa.
só aumenta a quantidade de tabela. Tudo que a gente estudou até agora, a gente aplica aqui também. Só vai aumentar o número de tabela. Vamos tentar fazer esse aqui, ó. Deixa eu mudar. Não, vamos fazer esse mesmo, preto e branco mesmo. Quantas pizzas foram vendidas para clientes com sexo igual a N e telefone terminado com 45? Olha só o que eu vou ter que fazer. Então, vamos lá. Primeiro passo. Eu preciso saber quais as tabelas eu preciso usar para identificar essa informação que eu quero. Então, eu preciso saber quantas pizzas foram vendidas. Onde tem quantidade de pizza aqui, meu Deus do céu? Lá na tabela itens pedidos, tem a coluna quantidade. Essa coluna quantidade é assim, ó. Você faz um pedido, e o pedido tem assim, ó, portuguesa, 2, frango, catupiry, 3. Você pediu 5 pizzas, 2 de frango e, né? Tá tudo naquele pedido. Então, eu vou precisar da tabela itens pedidos. E na lógica da preguiça, vai chamar IP, essa tabela itens pedidos. Tá, joia. Mas aí, só cliente do sexo igual a M. Mas para mim chegar no cliente, saindo de itens pedidos, eu tenho que passar pelos pedidos. Eu não tenho uma relação direta do item do pedido com o cliente. Eu tenho que passar pelos pedidos. Então, eu vou precisar de pedidos, P. Lembre-se que o apelido não pode repetir, tá? Então, aqui é P e aqui é IP. Não pode ter 2 apelidos, porque senão o banco de dados fica doido. Como é que tem 2 tabelas com o mesmo apelido? Aí ele não sabe quem é quem. E aí, clientes, C. Porque no cliente eu vou pegar o sexo igual a M e o telefone terminado com 45, mas eu vou somar a quantidade de pizza que tem lá no item dos pedidos para esses clientes. Então, eu preciso dessas 3 tabelas. Como é que eu relaciono elas? Itens pedidos, ponto pedido, com pedidos, ponto número. Esse é o relacionamento que liga itens pedidos com pedidos. E pedidos.cliente igual cliente.fone. Essa ligação aqui é o relacionamento que liga a tabela clientes com a tabela pedidos. E essa aqui é a que liga pedidos com itens pedidos. Se eu fizer um select com 5 tabelas e deixar uma sem relacionamento com nada, vai ter multiplicação de tabelas, tá? Vai virar aquele angu de caroço que eu já mostrei para vocês. Beleza, então fiz o relacionamento entre as 3 tabelas. Agora vamos às outras regras. Cliente com sexo igual a N. Cliente.sexo, and, e cliente.sexo igual a N, vou pôr igualzinho, tá lá bonitinho, e telefone terminado com 45. E para pegar esse 45 aqui, eu posso usar like, posso usar write, né? Posso usar assim, ó, write cliente.fone, vírgula 2, peguei os 2 últimos números do telefone, tem que ser igual a 45, né? Vou lá no telefone, pego do lado direito, pego os últimos 2 caracteres e tem que dar 45, porque é terminado com 45. Então, o que eu estou fazendo? Só interessa cliente do sexo N, só cliente que tem o telefone terminado com 45, e agora, finalmente, a resposta que é quantas pizzas foram vendidas. Aí, quantas dá a ideia de quantidade, mas a quantidade eu tenho que somar itens pedidos, ponto, quantidade. Porque quando ele faz o pedido, ele pode pedir, me manda 2 de presunto e 3 de mussarela. Vamos ver que diabo vai dar isso aqui. Não preciso fazer group by. Está falando que é 882. Já foram vendidas 882 pizzas para clientes com mais de 45 anos. Com clientes com telefone terminado com 45 do sexo M. Corrigiu? Resposta certa. Então, hoje e na próxima aula, eu gostaria que vocês praticassem mais exercícios de níveis 4 e 5, porque vocês já estão praticando de nível 3 há muito tempo. Eu tinha comentado que a gente ia fazer uma provinha, mas eu mandei já a programação para vocês lá, acho que não vai ter espaço para prova não, tá? Depois, na sexta-feira, quando vocês fizerem a atividade que eu mandei no grupo do WhatsApp, vocês vão ver que essa disciplina de banco de dados 2 são 6 itens que vão valer nota. Tá? No vídeo da aula lá, que vocês vão fazer sexta-feira de engenharia de software, eu explico detalhadamente quais são esses 6 itens
Na mensagem que eu mandei no WhatsApp também tem mais informações, e vocês vão fazer uma página em HTML, JavaScript, para você calcular sua nota de banco de dados 2. Você vai ter uma página em HTML que você vai lá e põe assim, ó, fiz atividade 1, sim ou não? Fiz atividade 2, sim ou não? Quantos pontos eu fiz dos exercícios de nível 3? Quantos pontos eu tenho no meu site lá que eu fiz de nível 2? Você vai botando esses dados, depois clica em calcular, e o seu código JavaScript vai te falar se você está aprovado ou não em banco de dados. Na sexta-feira, vocês vão implementar isso, e aí vocês já podem até já ir treinando. A vantagem disso é que com essa página que você vai fazer na sexta-feira, você pode falar assim, não, peraí, deixa eu fazer mais uns exercícios de nível 3, ou de 4, ou 5, para você ver quantos você precisa para ser aprovado em banco 2, certo? Aí minha garganta doeu. Dúvida, gente? Então vamos lá, mãos à obra que vocês têm muito trabalho para fazer aí.